Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O título é Escritura Individual. E é um texto bem curto. Eu peço licença para ler. Há uma passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 56, onde é dito: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Esta passagem se relaciona no momento em que Jesus está, após a última ceia, ele está junto com os seus apóstolos, principalmente Pedro, Tiago e João, no Monte do Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, e os soldados do Templo de Jerusalém se aproximam para o prender. E, a princípio, após uma tentativa de não deixar que Jesus seja preso, os 3 apóstolos então fogem. É a isto que se relaciona esta passagem. E Emmanuel comenta: o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executada com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, neste sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum este contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue, experiência fora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos relativos à morte, deixará de cumprir-se. O momento, neste particular, surge sempre, com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato,
Familiares e amigos excursionam em diversos mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Pai Eterno, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. A mensagem que a nossa querida irmã leu, que eu esqueci o nome, ela falou sobre Jesus dizendo para as pessoas terem ouvidos de ouvir. Na verdade, Jesus é uma frase repetida que nós ouvimos Jesus falando: aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouçam. Uma das primeiras vezes que Jesus vai dizer isso é no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 14. Após a parábola do semeador, os seus apóstolos perguntam: por que tu falas às pessoas através de parábolas? E Jesus disse: porque mesmo através de parábolas elas não entendem e agem como as profecias de Isaías. Profecias de Isaías, capítulo 6, versículo 9, que diz que vocês, tendo ouvidos de ouvir, não ouvem, e tendo olhos de ver, não enxergam. Jesus, então, estava se relacionando às profecias de Isaías, a cada vez que ele fala para as pessoas que elas não possuem ouvidos de ouvir. Esta passagem de hoje que nós estamos falando aqui, escritura individual, fala sobre um tema extremamente sério, mas que a maioria de nós não se dá conta. A doutrina espírita, ela existe para esclarecer e para consolar. Mas, como eu sempre digo, somente isso é muito pouco. A doutrina espírita serve para esclarecer e consolar com uma finalidade: promover em nós a nossa reforma íntima, nos conscientizarmos do que nós estamos fazendo na nossa caminhada terrena. Todos nós aqui, uns se enxergam aos outros, encarnados enxergam encarnados. No entanto, neste salão, neste momento, está repleto de desencarnados, igualmente assistindo à palestra. Os desencarnados veem a si mesmos e a nós. E alguns poucos encarnados também têm esta capacidade de enxergar os nossos irmãos que continuam vivos na pátria espiritual. A grande questão é que nós vivemos, mas nós não pensamos muito no amanhã. A maioria de nós, ela conhece a doutrina espírita e ela frequenta a casa, estuda, realiza palestras, mas muitos poucos de nós, dentro ou fora da doutrina espírita, param para pensar na sua própria vida, no que está sendo realizado, e param menos ainda para pensar no dia de amanhã. Nesta passagem, Emmanuel, mais uma vez, tenta nos conscientizar do destino de todos nós. Um dia, queridos, todos nós iremos desencarnar, iremos sair da carne. Esta é a única certeza absoluta que podemos ter. Todos iremos desencarnar. Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 26, assim como no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, dos versículos 17 a 34, ele fala para os homens sobre as preocupações mundanas da vida.
E lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 26, ele vai deixar uma frase muito conhecida. Ele diz: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Na verdade, o que o Cristo sempre tentou nos dizer, ele sempre tentou nos dizer: conscientizem-se. Quando nós vamos ler nas Bíblias, como esta, que é uma pequena Bíblia do Novo Testamento, Bíblia de Jerusalém, qualquer Bíblia, nós vamos ver a mensagem principal de Jesus. Na maioria delas está dito, Jesus dizendo, João Batista, seu precursor, depois Jesus dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista diz isso no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 2. Na primeira pregação do Cristo, Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus diz isso. E quando ele vai dar as instruções aos seus apóstolos sobre o que eles deveriam fazer, o famoso ide e pregai, também em Mateus, capítulo 10, versículo 7, a frase basicamente é a mesma. Ide e pregai dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou reino dos céus. No entanto, a palavra correta, no original grego, não é arrependimento. A palavra correta, a tradução correta do original grego, que em grego a palavra que está escrita lá é metanoia, que quer dizer transformação. Então, na verdade, o Cristo não está nos pedindo para nos arrependermos. O Cristo está nos pedindo para nos transformarmos, sermos seres melhores. Que 19 séculos depois, Kardec e a espiritualidade vai chamar de reforma íntima. A reforma íntima proposta, na verdade, não é da espiritualidade, não é do espiritismo, é do próprio Jesus. A grande pergunta, a grande busca do Cristo sempre foi para que todos nós modificássemos a nossa conduta em vida. Porque um dia seremos chamados ao mundo maior. E, queridos, quando formos chamados ao mundo maior, que pode ocorrer hoje, daqui a 5 minutos, como pode ocorrer daqui a 70 anos, 80, 90. Quando formos chamados, uma só coisa levamos na nossa bagagem: as nossas atitudes, as ações da nossa vida. É somente isso que nós levamos. Sabe aquele carro importado, caro? Ele fica. Sabe aquela conta bancária? Ela também fica. Sabe aquela bolsa que você pagou 10 mil reais? Ela fica. Não levamos nada. Levamos somente a nós mesmos. E a grande questão é, será que nós estamos pensando sobre isto? Porque um dia chegará a todos nós. Pessoas de outras religiões acreditam que na porta do céu está Pedro, São Pedro, com as chaves do paraíso ou não. E dependendo de suas atitudes, você será bem-vindo para entrar no céu ou não. A doutrina espírita, ela explica como é esta chegada no plano espiritual e para onde nós vamos. Para onde nós vamos, queridos, é muito fácil. Você pode pensar sobre isso hoje. Basta ver a sua vida. Basta ver a sua vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e esta pessoa é uma pessoa que ela se dá muito mal com um parente muito próximo, se dá muito mal com esta pessoa. Eu a conheço há mais de 30 anos, nunca vi uma vez sequer ela falando bem da outra pessoa. E em uma de nossas conversas, eu falei para ela, estávamos pelo telefone, pois ela não mora aqui em Brasília, eu estava falando, pois é, a cada um segundo suas obras. E ela me perguntou, mas o que você quer dizer com isso? Ela não é espírita, e eu falei, eu quis dizer que, independente da religião, todas as religiões, ou na sua grande uniformidade, eles dizem que após a morte, ou desencarne, como nós espíritas chamamos, a pessoa é colocada frente à sua própria consciência, ou, nas outras religiões, vai ser colocada perante Deus, ou perante São Pedro, para fazer um julgamento de sua vida.
E aí ela se assustou muito, porque ela acredita ainda, infelizmente, em inferno. E ela falou, mas você está querendo dizer que ele vai para o inferno? Eu falei, não, eu não sei. Quem sou eu? Eu não sei de nada. Mas, pelo que você me narra, talvez ele passe por um período de sofrimento à sua morte. Esta pessoa ficou tão apavorada que ela falou, não, você está enganado, ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Não, ele só pode ir para o céu. Se céu existe, eu tenho certeza que ele vai para o céu. E eu falei, ok. No dia seguinte ela me ligou. Ela tinha esquecido já da conversa. No dia seguinte ela me ligou para reclamar de novo da mesma pessoa. Mas eu tomei o cuidado de não repetir a mesma frase, cada um segundo suas obras. Porque cada um de nós possui um determinado patamar evolutivo. E muitos de nós não têm a consciência necessária para se defrontar com a própria realidade. E então o que acontece? Uma atitude de negação. Mesmo nós espíritas, na verdade a maioria dos espíritas que eu conheço, tem um medo fantástico, irracional, do desencarne. Se fosse de uma outra religião, ok, porque não sabe o que vai encontrar. Mas nós espíritas sabemos o que nós vamos encontrar. Por que o medo? Bom, o medo talvez esteja somente em um fator. A consciência gritando se nós estamos fazendo ou não a parte que nos cabe na presente reencarnação. André Luiz era um homem de seu tempo, a despeito do imenso respeito que todos nós temos por André Luiz hoje, e na segunda metade do século XX, André Luiz desencarnou como um homem de seu tempo, um homem muito comum, sem religião. Ele ia à igreja somente porque todas as pessoas iam na missa de domingo. Ele era um homem e morreu pelos vícios de sua própria época. Passou 8 longos anos no umbral e um belo dia ele se lembra, nosso padre costumava rezar, né? Eu acho que eu vou rezar também. E ele imediatamente é socorrido por Clarencio e sua equipe. E mais tarde ele vai perguntar, por que vocês demoraram tanto a me socorrer? E eles disseram, querido, nós sempre estivemos contigo, mas você infelizmente jamais se colocou no nosso mesmo padrão espiritual para que pudéssemos te alcançar. Após aquela prece, você conseguiu se colocar em sintonia para receber o auxílio que há tanto tempo nós gostaríamos de lhe dar. Um dia, nós espíritas não seremos colocados frente a um juiz, alguém com uma balança e uma espada na mão. Não é isso. Seremos confrontados com a nossa própria consciência. E então, em uma reunião muito pessoal, muito íntima, muito familiar com o nosso mentor, talvez ele irá nos perguntar, então, Jack, vamos ver aqui o que você fez da sua vida e o que você cumpriu de acordo com a sua missão reencarnatória sobre essa escritura a que Emmanuel se refere. Vamos ver aqui se você conseguiu cumprir bem essa etapa reencarnatória. Queridos, isto vai ocorrer com todos nós. Vivos podemos negar, podemos fugir, podemos nos esconder. Ao desencarnar, não. Nossa consciência irá gritar por cada um de nós. E aí então talvez o meu mentor chegue para mim, sabendo que nós conhecemos um pouquinho do Novo Testamento, e de repente ele vai me dizer, Jack, o que você fez dos talentos que nós te emprestamos? O primeiro talento que nós recebemos, queridos, é a nossa própria vida. A vida é o maior presente que nós recebemos. A espiritualidade maior nos diz que existem desencarnados 3 vezes mais o número de encarnados. Nós estamos aqui. Mas, afinal de contas, por que estamos aqui? Por que estamos vivos? Para que serve a nossa existência? Ah, a minha existência serve para eu ficar rico. A minha existência serve para eu ter poder. A minha existência serve, eu só vivo, a minha existência serve unicamente para eu criar os meus filhos.
Queridos, nenhum destes pensamentos está correto. Pergunta 132 e 167 do Livro dos Espíritos, perguntas semelhantes, respostas semelhantes. Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação. E a espiritualidade responde: sua própria evolução espiritual. E André Luiz, em sua literatura, ele vai nos dizer que os completistas, ou seja, as pessoas que conseguem cumprir ao menos 80% da sua programação reencarnatória, são raríssimos. Raríssimos, André Luiz nos diz. Que a maioria de nós volta. E quando volta, fala assim: meu Deus, mas eu deixei todas essas oportunidades passarem. E a nossa consciência grita. E aí nós falamos: por favor, me deixe voltar novamente. E talvez o meu mentor me diga: Jack, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Está vendo essa fila? Vai lá para o final. Aguarde agora a sua próxima vez. A nossa vida, queridos, ela é extremamente preciosa. E a nós espíritas, sem dúvida, e lamentamos dizer, que muito mais será cobrado de nós. As dores que todos nós vivenciamos, todos nós passamos por dores, desafios existenciais, sofrimentos. Estamos em um mundo de provas e expiações. Ela atinge a todo ser humano, encarnado e desencarnado. No entanto, a nós espíritas nos foi dada ferramentas que a maioria das outras pessoas, das outras religiões, não possuem. Nós espíritas conseguimos entender, conhecer, compreender quem nós somos, de onde nós viemos, o que nos aguarda além túmulo, qual a razão de nós estarmos aqui, por que nós sofremos. Se eu não me engano, no capítulo 28 de Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 30 preces, o capítulo 28 todo é voltado para preces, e está lá sobre a submissão e a resignação. A espiritualidade maior diz: quando algo difícil ocorrer em sua vida, tenha certeza de uma coisa: esta dor não é o acaso agindo na sua existência. Porque não existe acaso, queridos. Tudo aquilo que nos ocorre, ela respeita uma lei de ação e reação, uma lei de causa e consequência. Então, se porventura você agora estiver passando por uma dificuldade, aproveite e aprenda a lição. Porque caso a gente não aprenda a lição, o que acontece quando a gente está lá na 8ª série e reprova nas matérias? Faz 8ª série de novo. Então, as lições que nos chegam é para nós aprendermos e evoluirmos. E bem sei como é fácil falar, mas como é difícil agir. Como é difícil agir quando a dor nos visita e quando uma pontinha de revolta ou uma grande revolta contra Deus surge. Isso é comum ocorrer mesmo dentro de nós espíritos do movimento espírita, mesmo com todo o conhecimento que nós temos. O que nós devemos fazer? Como nós estamos conduzindo as nossas vidas, queridos? Quando uma dor nos visita, nós temos 2 caminhos: a da submissão e da resignação, a do fortalecimento através da fé, através da confiança em Deus, meu Pai, nosso Pai. E temos o outro caminho que também podemos seguir, o caminho da revolta, da raiva, da negação, da ausência de fé, da raiva muitas vezes de Deus. Se nós tivéssemos que ter raiva de alguém, deveria ser de nós mesmos. Por quê? Se tudo que me ocorre é uma consequência daquilo que eu mesmo fiz, como eu posso colocar as minhas ações nas mãos de outra pessoa? E raciocinar é fácil. Vivenciar pelo coração já é mais difícil. Mas é isto que ocorre nas nossas vidas.
Se uma dor hoje está me visitando, é consequência de uma atitude minha no passado, desta ou de outras vidas. O que eu posso fazer com tudo isso? Eu posso me fortalecer na minha fé. Eu posso utilizar a dor, o desafio existencial, como um degrau para me aproximar um pouco mais de Jesus. E se eu não conseguir? Pergunta 660 de O Livro dos Espíritos. Querido, se você não conseguir, se utilize da prece. Peça ajuda através da prece. Venha a uma casa religiosa. Mas eu já vou na comunhão uma vez por semana. Muitas vezes, uma vez por semana, queridos, é muito pouco. Faça o evangelho no lar. Eu não tenho tempo. O Espírito Batuíra, através de Chico Xavier, diz que nós deveríamos fazer o evangelho no lar no mínimo, uma vez por semana. No mínimo. O que acontece quando fazemos o evangelho no lar? Nós marcamos um encontro com a espiritualidade maior na nossa casa. O nosso lar, uma vez por semana, ele passa a ser como um micro centro espírita, em que a luz é colocada, a espiritualidade maior se aproxima. E quanto mais nós fazemos isso, mais amigos nós angariamos. E um belo dia, partiremos daqui. Iremos para a verdadeira pátria, para a nossa verdadeira vida, que não é esta, querido. Nós somos um espírito imortal, passando por uma breve experiência reencarnatória na carne, para aprender, para evoluir, para voltar para a pátria espiritual, um pouco mais evoluídos. E um dia, quando estivermos lá, como será que nós vamos agir? Será que quando o meu mentor chegar para mim na parte espiritual e falar, então, Jack, eu estou aqui, ele vai estar lá com o iPad na mão, quem sabe, um tablet, eu estou aqui com a sua programação reencarnatória. Vamos conversar um pouquinho sobre as coisas que você fez ou não? Vamos ver se você conseguiu cumprir a sua meta? O que será que eu vou responder? Será que eu vou dizer, não, acho que não, agora não. Olha, eu estou atrasado para um outro compromisso, eu vou tomar um cafezinho e um outro dia a gente se encontra, pode ser? Ou será que eu vou dizer, ok, vamos verificar qual era o planejamento para a minha reencarnação e o quanto dela que eu consegui cumprir. A doutrina espírita, queridos, ela é essa doutrina fé raciocinada. Fé raciocinada só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé inabalável, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Esta é a fé inabalável. A doutrina espírita, ela nos leva a raciocinar sobre a nossa vida. Ela nos leva a nós despertarmos. Nós estamos no século 21. As palavras do Cristo sempre estiveram presentes entre nós. Com certeza absoluta, ao longo das nossas vivências, fomos também cristãos, católicos, protestantes, ao longo desses 20 séculos de cristianismo que nós conhecemos. E hoje cá estamos. O problema da conscientização, a questão de nós não termos ouvidos de ouvir, coração de sentir, cérebro de raciocinar e finalmente despertar e nos colocarmos em ação para tornarmos a nós mesmos seres melhores, já era problema na época de Isaías, 600 anos antes de Jesus, já era problema na época de Jesus. Na época que Paulo começa a fundar as suas igrejas, Paulo também nos diz uma frase muito famosa na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Ele fala em um certo desespero. Desperta, ó tu que dormes. Ele quer que as pessoas acordem para a realidade da vida. Paulo conhecia muito bem a realidade da vida espiritual, porque sim, sendo um fariseu, ele conhecia as leis da reencarnação, porque elas eram estudadas no Templo de Jerusalém entre os grandes sacerdotes. E ele vem com essa busca, essa luta de falar para as pessoas, sejam melhores,
façam da vida de vocês uma ação boa. Não tenham medo do amanhã, para que vocês possam confrontar o seu futuro no momento em que ele se chegar para vocês. No momento em que fomos chamados para estar junto à espiritualidade maior, para darmos continuidade à nossa vida. Queridos, que possamos ir com a consciência tranquila. Que o mentor de cada um de nós possa se colocar e falar: vamos conversar sobre a sua reencarnação para vermos as metas estabelecidas e as metas alcançadas, que a gente possa dizer: sim, vamos conversar agora. Na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta: no que consiste a felicidade? A espiritualidade responde: a felicidade moral consiste em você estar com a consciência tranquila de estar fazendo a sua parte. Se nós parássemos agora, vamos fazer uma breve reflexão, se fôssemos chamados hoje para o plano espiritual, hoje, queridos, hoje, estaríamos prontos a conversar com o nosso mentor sobre o plano que foi estabelecido para nós nesta reencarnação? Ou será que nós faríamos, quem sabe, como Jack diria: não, podemos deixar para outro dia? Esta é a pergunta que temos de fazer. Porque se nós dissermos, sim, estaria pronto hoje para conversar com o meu mentor espiritual, parabéns. Você, então, possui essa consciência tranquila de estar se esforçando o seu melhor. E se esforçar, queridos, não é ser perfeito. Não é isso que a espiritualidade maior nos pede. Não é perfeição. Queridos, perfeito somente foi o Cristo. Nenhum outro ser. Pedro, Tiago, João, Paulo, Santo Agostinho, Francisco de Assis, todos os maiores nomes da religião da humanidade. Todos eles foram espíritos evoluídos, mas puros? Não, queridos. Espíritos da esfera de Jesus, espíritos crísticos. Jesus, guia e modelo da humanidade, como está na resposta da pergunta 625. Então, o que a espiritualidade pede de nós é a mesma coisa que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral, mas mais do que isso, pelo esforço que faça para domar as suas más tendências e más inclinações. Queridos, é o esforço, é esse esforço contínuo, diário, que a espiritualidade maior aguarda de nós. Ela não espera de nós uma santificação, ela não espera de nós perfeição, ela quer de nós esforço para se melhorar. E às vezes você sabe que você tem aquele defeito imenso, e você quer se modificar, e você erra, e você fala: nossa, cometi esse erro de novo. Mas você continua vigilante, você continua consciente de quem você é, e você erra de novo. E você de novo fala: vou tentar melhor da próxima vez. E através desse esforço contínuo, um belo dia, você já está agindo de uma forma melhor e não se deu conta. Um dia, todos nós seremos chamados à pátria espiritual. Na semana passada, um grande amigo meu foi chamado para a pátria espiritual. E eu creio que a esposa dele esteja me assistindo agora dos Estados Unidos. Todos nós seremos confrontados um dia conosco mesmo, com a nossa própria consciência. E nos será perguntado: o que você fez dos talentos que eu lhe dei? Você foi uma boa pessoa? Você agiu bem? Não vão nos perguntar qual era a nossa religião ou quanto nós conhecemos da doutrina espírita ou dos ensinos do Cristo. Não é isso que nos será perguntado. Vão nos perguntar quais foram as suas atitudes na sua vida. E se nós chegarmos lá dizendo que não, nós fomos espíritas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, a quem muito for dado, muito será cobrado. Vamos acordar, queridos, vamos nos despertar. O Cristo espera por todos nós. Se não despertamos ainda, vamos acordar hoje e nos fazer essa pergunta: se eu fosse chamado hoje para a pátria espiritual,
Eu estarei com a consciência tranquila de ter vivido a minha vida nos moldes corretos, não sendo perfeito, mas me esforçando para fazer as coisas certas? Essa é a reflexão de hoje. Gratidão pela atenção de todos. Que a paz do Cristo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço.
proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração.
O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.